Isso aí, meus queridos. Vamos lá então. Cláudio Ptolomeu, Geocentrismo, Previa Eclipse, Almagesto escreveu um livro. O pessoal estudou pelas técnicas ptolomaicas e aprendia a entender um pouco melhor o sistema solar. Copérnico, 1500 anos depois quase, 1400 anos depois, e uns quebradinhos. O homem que parou o Sol inaugurou fortemente o heliocentrismo. Lendo os trabalhos de Copérnico era possível recalcular os fenômenos calculados por Cláudio Ptolomeu, mas de uma forma muito mais prática. Só depois do Tycho Brahe ter passado 10 anos estudando os céus e localizando as estrelas e planetas, é que o matemático real do Tycho Brahe, Johannes Kepler, conseguiu então entender as regras que regem o movimento dos corpos celestes nos sistemas solares, não é só no nosso. Essas leis de Kepler elas são válidas para outros sistemas solares também. Primeira lei, lei das órbitas. O planeta orbita o Sol descrevendo uma trajetória elíptica. E para isto, esta coisa. Peguei um barbante ali, certo? Um pedacinho de barbante, poderia ser um cadarço, poderia ser qualquer outra coisa. Como é que se fabrica uma elipse? Tu pega um barbante e segura ele em 2 pontos. Esses 2 pontos serão os focos da elipse. Pega a coisa de escrever, estica o barbante com a coisa de escrever e usando a coisa sempre esticada, tu faz a figura. Então ali seriam os focos e se eu completar, né, a figura com perfeição, isso é uma elipse. Uma elipse, qual é a propriedade geométrica da elipse? Já que o barbante estava sempre esticado, qualquer ponto da elipse, se eu pego essa distância e somo com essa, dá sempre o mesmo valor, né? Concorda comigo? Que era o tamanho do barbante esticado. Em qualquer ponto da elipse, esse tamanho mais esse vai dar um valor constante, certo? Que é o que define a elipse. Tu vê, né, cara? Parece até um círculo, né? Tu imagina, quanto mais próximo estiverem os focos, mais próximo de um círculo é, né? E os focos das elipses que os planetas descrevem estão muito próximas uma da outra. Por isso que é natural a gente entender que Ptolomeu e Copérnico não tenham enxergado a elipse, tenham enxergado um círculo. Porque é quase um círculo mesmo. Foco e foco. Professor, o que tem no outro foco? Nada. O importante é tu saber que o Sol está sempre em um dos focos da elipse. Essa é a trajetória elíptica. Trajetória elíptica. E tem 2 pontos importantes dessa trajetória, né? A gente poderia fazer ela inclusive pontilhada, né? Para mostrar que é por onde o planeta vai passar. Aquele foco ali, não tem nada ali nele, eu só marquei ele geometricamente para tu saber que ele existe. Os 2 pontos importantes da trajetória que tens que saber o nome é o ponto mais distante do Sol, que é chamado de afélio. Hélio é Sol em latim, af vem de afastado, afélio, afastado do hélio. E esse ponto aqui, que é perto do hélio, perihélio. Perihélio, afélio. São os 2 pontos mais importantes da órbita. Primeira pegadinha perigosa, o vestibular mostra essa ideia para o aluno e aí vai lá, verdadeiro ou falso? Quando o planeta está no perihélio é verão, quando o planeta está no afélio é inverno. Isso é um absurdo, porque nós sabemos que quando é verão no hemisfério é inverno no outro. Se isso fosse verdade, o verão e o inverno seria global, certo? Não se esqueçam, de onde é que vem as estações do ano? O eixo de rotação da Terra é inclinado em relação ao plano de translação, lembra? Certo? Então cuidado com isso. Segunda lei de Kepler. Segunda lei de Kepler, chamada de lei das áreas. Lei das áreas. O Kepler, ele fazia então, né, um desenho. Ele fazia um desenho do sistema solar, ali está o Sol, a nossa querida elipse, e ele acompanhava o movimento de Mercúrio. Mercúrio é um planeta muito bom de acompanhar, porque a cada 3 meses ele completa a volta dentro em torno do Sol. Então, aproximadamente a cada 3 meses, a gente consegue fazer observações praticamente repetidas dele.
E aí então o Kepler percebia o quê? Se ele estivesse acompanhando Mercúrio, ele desenhava Mercúrio próximo, né, numa certa posição do sistema solar, e depois de, sei lá, 3 semanas ele ia lá e observava onde é que Mercúrio estava. Vamos supor que entre esta observação e esta observação se passaram 3 semanas. Aí passa um mês, Kepler vai lá, faz observações e vê, agora o planetinha já está lá adiante. Passa mais 3 semanas e o cara vai lá e vê que o planeta está aqui, ó. Não, peraí. Para sair do ponto X e ir para o ponto Y, passaram-se 3 semanas. Para ir do ponto Z para o ponto W, passaram-se 3 semanas. Na hora que ele viu isso, ele percebeu algo. O que dá para perceber? Que quando o planeta estava mais próximo do Sol, ele andou uma distância bem maior do que quando ele estava distante do Sol, né? Até então se supunha que os planetas orbitavam o Sol com uma velocidade constante. Com esse tipo de desenho, ele percebeu que estava errada essa ideia. Mas ele não estava satisfeito, ele queria entender qual era a matemática que tinha por trás dessa ideia. Aí olha só, ele percebeu o seguinte, que se ele traçasse uma reta que ligasse o planeta ao Sol, se ele calculasse essa áreazinha aqui, ó, e se ele fizesse a mesma coisa nas outras posições do planeta, quando ele calculava essa área, o que ele concluía, adivinha? Que essas áreas eram iguais. Essas áreas só eram iguais porque o tempo de observação eram iguais. Logo ele percebeu que a reta, ou melhor, o segmento de reta que liga o planeta ao Sol, varre áreas iguais em tempos iguais. Isso é o que diz a segunda lei de Kepler. Deixa eu escrever ela aqui. Ele chamou essa reta de raio vetor, essa reta que liga o planeta ao Sol. O raio vetor. O raio vetor que liga um planeta ao Sol varre entre aspas, né? Ninguém está varrendo nada ali. O raio vetor que liga um planeta ao Sol varre áreas iguais em tempos iguais. Eu poderia ainda generalizar, né? Eu poderia dizer que isso aqui é uma área A1 e que o tempo de observação foi ΔT1. Posso chamar essa área de área 2 e que o tempo de observação entre a posição Z e W foi ΔT2. Dizer que as áreas são iguais para tempos iguais é o mesmo que dizer que a razão entre as áreas é igual à razão entre os tempos. Né? Quando essa razão dá 1, essa razão também dá 1. É uma maneira mais nobre de escrever a segunda lei de Kepler. Mas o mais importante, claro que assim, né, pô, tu vai fazer medicina de repente numa faculdade muito competitiva. Seria legal tu conseguir escrever a lei de Kepler de cabeça, né? Segunda lei de Kepler. A reta que liga o planeta ao Sol varre áreas iguais em tempos iguais. Mas eu vou te confessar que para a grande imensa maioria dos casos, basta tu entender a conclusão. Se tu entender a conclusão da segunda lei de Kepler, tu vai resolver 99% das questões que envolvem essa lei. Quando o planeta está distante do Sol, o raio vetor é grandão, né? Qualquer deslocamento do planeta varre uma área grande. Quando o planeta está próximo do Sol, o raio vetor é pequenininho. Para varrer a mesma área, só se eu varrer mais rápido, né? Já que a minha vassoura ficou menorzinha, né? Entende o que eu digo? Ou seja, a conclusão é que quanto mais próximo um planeta está do Sol, quanto mais próximo um planeta está do Sol, quanto mais próximo um planeta está do Sol, maior é a sua velocidade. Maior é a sua... Essa é a conclusão importante. Poderíamos ainda reforçar essa conclusão escrevendo que no periélio a velocidade é μ
Vmax. E lá no afélio, a velocidade do planeta é mínima. Esta é a parte mais importante da segunda lei de Kepler. Só para teres uma noção, o planeta Terra tem velocidade mínima lá no afélio de 27 km por segundo. E a velocidade máxima do planeta é aproximadamente 31 km por segundo lá no periélio. Por hora tem que multiplicar por 3.600, né? Para passar para km por hora, né? Afinal, uma hora tem 3.600 segundos, né? Então, só para teres uma noção, 27 vezes 3.600, 97.000 km por hora é a velocidade mais baixa da bolinha de terra na qual a gente mora, em relação ao Sol. E 31 que multiplica 3.600. E 111.000 km por hora, a velocidade máxima. Porra, mas peraí, cara, de 97.000 para 111.000, tem 14.000 km por hora de diferença. Como é que eu não percebo a Terra freando ou acelerando? Por que eu não percebo a Terra mudando 14.000 km por hora de velocidade? Não é só isso. Quanto tempo demora, pessoal, para a Terra ir do afélio ao periélio? 180 dias, né? Meio ano. Ah, então deixa eu ver qual é a aceleração mais ou menos. Deu 14.400 a diferença entre as velocidades. 14.400. O que eu vou fazer? Eu vou calcular meio ano em segundos. Me ajudem, como é que eu calculo meio ano em segundos? 180 dias, cada dia tem 24 horas e cada hora tem 3.600 segundos. Meio ano tem 15.552.000 segundos aproximadamente, meio ano. Eu vou pegar os 14.400 km por hora de diferença, vou transformar para metros por segundo, multiplicando por, dividindo por 3,6 e vou calcular a aceleração da Terra. A aceleração do planeta Terra ao longo do ano é 0,00002, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5 metros por segundo. Ah, mas nunca que tu vai sentir isso, né? Se segura que a Terra está acelerando. E ela está acelerando agora. Tu não está sentindo, né? Também, olha ali, ó. Quando tu vai descer daqui, meu Deus, 10 metros por segundo ao quadrado eu sinto. Né? Então, com certeza dá para entender por que a gente jura que a Terra está parada. A própria física mostra isso. Natural que o Copérnico tenha sido considerado louco, né? Natural. Beleza. Vamos à terceira lei de Kepler. Essa foi a mais trabalhosa, essa demorou alguns meses para ele matar a charada. Ele já tinha entendido quais foram os erros de Ptolomeu e Copérnico, ele já tinha sacado que na cabeça dos caras a órbita ser circular já gerava erros. A órbita não ser circular, inclusive, permitiu ele provar que a velocidade dos planetas não era constante, como também se supunha. E agora vamos à última lei de Kepler. Kepler sabia que os planetas que orbitavam o Sol mais distante dele demoravam mais tempo para completar a volta. Kepler tinha noção de que Mercúrio demorava uns 3 meses, Vênus demorava uns 6 meses, a Terra demora 1 ano para completar a volta dela, Marte demora 1 ano e 3 meses aproximadamente. Só que ele queria saber qual é a relação matemática entre o tempo que o planeta demora para dar a volta e a distância do planeta ao Sol. Lei dos períodos é o nome da terceira lei de Kepler. Lei dos períodos. Se ela é a lei dos períodos, é porque ela vai descrever como é que o período, como é que o tempo que demora para completar a volta em torno do Sol, né, se relaciona com outras grandezas. Como nós já vimos, pessoal, a trajetória é elíptica, ou seja, tem uma distância que a gente pode chamar de raio mínimo, que é a distância até o periélio, e tem uma distância do Sol até o afélio, que a gente vai chamar de raio máximo. Essas
distâncias não são tão discrepantes quanto as que eu acabei de demonstrar aqui, né? Essa distância aqui do periélio até o Sol, ela não é tão diferente da distância do Sol até o afélio. O raio máximo e o raio mínimo da elipse não são tão discrepantes. Aí Kepler teve uma sacada. Poxa, já que a elipse é quase uma circunferência, eu posso fingir que o planeta está orbitando o Sol num círculo, só que esse raio que eu vou usar é um raio médio. Não é nem o raio máximo, nem o raio mínimo. Eu somo os raios e divido por 2. Assim eu obtenho um raio médio. Ou seja, o cara descobriu que o movimento é elíptico. Mas na hora de botar a mão na massa, como trabalhar com a elipse é extremamente delicado matematicamente, ele continuou usando a ideia copernicana, de que era quase um círculo. Ele tinha dados astronômicos de 10 anos obtidos de Tycho Brahe, lembra? Então ele sabia dados de Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. Comparando esses dados, olha o que o cara percebeu. Ele percebeu que, vamos pensar assim, Mercúrio demora 3 meses para completar a volta dele. Vênus demora 6 meses. Terra demora 1 ano. Marte demora 1 ano e 3 meses. Ele foi comparando o raio médio das órbitas com o período. E ele demorou a descobrir a relação matemática que dava para relacionar. Até que uma hora ele percebeu que elevando o período do planeta ao quadrado e dividindo pela distância média do planeta ao Sol elevado ao cubo, isso dava um valor constante. Dava o mesmo valor para a Terra, Vênus, Marte. É como se ele tivesse descoberto qual foi a matemática que Deus usou para criar o sistema solar. Ele percebeu que o Criador do Universo elevou o tempo que cada planeta demorava para completar a volta ao quadrado e a distância média do planeta ao Sol ao cubo, e usou esta razão como uma constante para desenhar o sistema solar. Estou falando como um criacionista, obviamente. Como é que nós vamos usar esta regra, esta lei? Nós vamos dizer que o período de um planeta A, dividido pela distância média do planeta A ao Sol ao cubo, período ao quadrado dividido pela distância ao cubo, dá o mesmo resultado para um planeta B ou para um planeta C. Por isso que eu digo que isso é uma constante. Em alguns materiais tu pode ver essa conta sendo feita no sentido oposto. R ao cubo dividido por período ao quadrado, dá o mesmo, né? R ao cubo dividido pelo período ao quadrado continua dando uma constante, sem problema. Eu diria, cara, até pode aparecer continha da segunda lei de Kepler, né? A lei das áreas, através dessa ideia aqui, ó. Mas é muito raro. Agora, o vestibular volta e meia pede uma questãozinha da terceira lei de Kepler. Uma questão famosa seria assim, ó, que eu já vi aparecer algumas vezes. Fazer um exemplozinho. Eu lembro que a primeira vez que eu vi essa questão, eu achei que era impossível resolver. A questão era assim, ó. Um planeta hipotético está 4 vezes mais distante do Sol do que a Terra. O planeta hipotético está 4 vezes mais distante do Sol do que a Terra. Determine o período desse planeta. Dá tão poucas informações que dá a sensação desagradável de que, pô, você vai esquecer de falar alguma coisa. E na verdade, cara, é só usar a terceira lei de Kepler com um bom senso. O período da Terra elevado ao quadrado dividido pela distância do Sol até a Terra, média, elevado ao cubo, é igual ao período do planeta hipotético elevado ao quadrado, distância média do planeta hipotético até a Terra elevado ao cubo. Qual é o período da Terra? 1 ano. Eu lembro que a primeira vez que eu fiz a conta eu coloquei 365 dias aqui, imagina que tristeza. 1 ao quadrado dividido por distância da Terra até o Sol.
Eu tenho a obrigação de saber que são 150 milhões de quilômetros, já que eu trabalho com isso. Tu não tem a obrigação de saber. Então, vamos chamar de R mesmo. Período do planeta hipotético, é o que eu quero descobrir. Distância do planeta hipotético até a Terra, como é 4 vezes maior, e eu chamei de R, então é 4R. Não se esqueça de elevar tudo ao cubo. É um momento perigoso. 1 vezes 1 é 1, R ao cubo é R ao cubo. Período do planeta hipotético ao quadrado não tem o que fazer. 4R ao cubo é 4R vezes 4R vezes 4R. 4 vezes 4 é 16 vezes 4. E R vezes R vezes R, R ao cubo. Vou dividir ambos os denominadores por R ao cubo e acabou. Está dividindo, passou. Multiplicando ao quadrado, passa para o outro lado. Raiz quadrada. A matemática colocaria o mais ou menos ali. O menos não vai fazer sentido para a gente agora. Portanto, eu sei que esse planeta hipotético demora 8 anos para completar a volta dele. Então é uma questão clássica. Aí, claro, que o vestibular, em vez de 4, vai ser 9, vai ser um número que tem a raiz quadrada, para dar um resultado bonito, entendeu? 16, certo? 25, então são números bonitos ali. Agora, é difícil maiores alterações nesse tipo de questão aí. Então, é uma questão bem famosa sobre a terceira lei de Kepler. Que beleza! Kepler, ele descrevia lá no livro dele, né? É dele a frase, Deus é matemático. A minha irmã me deu um livro novo, que diz que o nome do livro é Deus é Matemático. Ele investiga, né, essas dicas que dão essa sensação, né, de que se existe um Criador, tem algum, ele engendrou matematicamente as coisas. A sensação que dá é essa, né? Que se existe uma linguagem que o Criador fala, é matemática. Essa ideia original é do Kepler. O Kepler, porque eu acho que fica meio religioso, né, cara? Tu começa a estudar os céus, que teoricamente é estudar onde os deuses moram. E de repente tu descobre os cálculos matemáticos que te permitem entender o movimento da casa dos deuses. Eu acho que mexe um pouco com a mente do cara, né? E ele tinha essa ideia de que Deus era matemático. Tu imagina, nasce um sujeito, né? Diferente. É aquele cara que caminha, pensa assim, fala alto, olha para o céu enquanto fala. É um cara que está funcionando numa frequência diferente. A gente chama de nerd, geralmente, esse tipo de pessoa, né? É uma pessoa diferente, características diferentes. E tem cara, bicho, que ele é esquisitão mesmo, né? O Newton era assim. Ele tinha uma síndrome, né? Síndrome de Asperger. Não sei a pronúncia direito da síndrome dele, o Asperger. É uma síndrome que foi documentada recentemente. As pessoas que têm essa síndrome têm a voz monocórdia, né? Então assim, meu pai faleceu. Eu ganhei na Mega Sena. É a pessoa que fala sempre com a mesma intensidade, entendeu? Ela não muda, parece que ela não importa se o mundo acabou ou se ela ficou milionária. É a voz monocórdia, assim, sempre serena. E é um cara com uma inteligência acima da média, uma pessoa que tem facilidade para compreender coisas um pouco mais que as pessoas normais. Nasce Newton e começa a ler tudo que produziram antes dele, de filosofia, matemática. Claro que ele leu o Almagesto de Ptolomeu, trabalhos de Copérnico. Com certeza ele conhecia Aristóteles, René Descartes e todos os outros. Esse sujeito lê os trabalhos de Kepler e fica encantado, né? Ele queria entender por que as coisas eram como o Kepler dizia. Por que as coisas funcionam do jeito que o Kepler descreve. Por que o planeta passa rápido e depois vai mais devagar, acelera e depois vai mais devagar. Por quê? Foi através do estudo das leis de Kepler que Newton começou a entender a dinâmica do sistema solar. Tudo que a gente fez até agora é a cinemática do sistema solar. Eu não te expliquei por que os planetas agem do jeito que agem, eu só descrevi. Eles agem assim, trajetória elíptica, quanto mais perto, mais veloz. E o tempo que demora para completar a volta elevada ao quadrado é proporcional à distância média elevada ao cubo. Newton quis entender o sistema solar do ponto de vista dinâmico. Ele queria saber as causas para o sistema solar ser o que é. E aí, usando a segunda e terceira lei de Kepler, ele percebeu que a única explicação plausível para o sistema solar se comportar do jeito que se comporta é o fato de massa atrair massa. Newton percebeu que
que as leis de Kepler permitiam provar que todos os corpos se atraem. Foi isso então que permitiu ao Newton chegar à lei de atração das massas. Na faculdade, a gente pega as leis de Kepler e deduz a fórmula que eu vou vomitar em cima de vocês aqui. Lei de atração das massas. Isaac Newton, considerado um dos maiores gênios de todos os tempos até hoje. Então não custa lembrar, né? Talvez eles possam te questionar de quem é essa ideia. Newton. O Kepler falava, tá? O Kepler nos livros dele falava, olha, eu acho que tem alguma coisa que vem do Sol que faz isso acontecer. Faltou pouco para ele sacar que era uma força atrativa. Então Newton, ao estudar as leis de Kepler, percebeu que dois corpos que têm massa M1 e M2 se atraem com uma força que é diretamente proporcional ao produto das massas e inversamente proporcional ao quadrado da distância. Então, eu poderia escrever essa força como a força que o objeto 2 faz no objeto 1 e essa aqui como a força que o objeto 1 exerce no objeto 2. A força gravitacional tem a direção dada pela reta que passa pelos centros de massa dos objetos que se atraem. E o sentido é sempre atrativo, por isso lei de atração das massas. A força gravitacional é diretamente proporcional ao produto das massas e inversamente proporcional ao quadrado da distância. Distância também medida entre os centros de massa dos objetos. Newton também alegava que tinha uma certa constante gravitacional para que a fórmula ficasse completa. Infelizmente, os experimentos que Newton executou não permitiram calcular a constante gravitacional universal. Mais recentemente, um sueco chamado Cavendish realizou um experimento com pêndulo de torção. Que história é essa, pêndulo de torção? Imagina que eu pego uma haste e coloco duas massas de chumbo, Mzinho e Mzinho, e coloco esse pêndulo apoiado em um rolamento muito sensível, muito suave, quase sem atrito. Se eu assoprar isso aqui com um pouco mais de força, esse pêndulo começa a girar. Aí eu vou pegar e vou botar uma massa de chumbo bem grande aqui na frente dessa massinha pequenininha de chumbo, e lá atrás eu vou colocar uma massa bem grande também. Se massa atrai massa, esse pêndulo deve torcer, né, devido à atração, né? Essa massa vai ser atraída por essa, tem uma força puxando ela para frente do quadro. Essa massa vai atrair essa, vai ter uma forcinha empurrando essa massa para dentro do quadro. Esse pêndulo torce, né? Pêndulo de torção, nome justo, né? Como eu que fabriquei essas massas e eu conheço essas distâncias, eu vou poder saber as massas e as distâncias. E com o pêndulo de torção, eu posso colocar tipo um sistema de mola ali, eu posso calcular que força fez o pêndulo girar. Então eu conheço aquilo também. Se eu conheço as massas, a distância e a força, basta isolar o G. Faz o experimento 1000 vezes, publica numa revista científica, deixa o mundo analisar. Se não descobrirem erro nenhum no teu experimento, tu vai entrar para a história como o cidadão que calculou a constante gravitacional universal com maior precisão. No ensino médio a gente diz que é 6,67 vezes 10 na menos 11 Newton metro quadrado por quilograma quadrado. Esse número, a constante gravitacional universal, é grande ou pequeno? Bem pequeno. É por isso que quando tu está próximo de um prédio ou próximo de uma pessoa, tu não te sente atraído por ela. Tu está sendo atraído, mas a força é tão diminuta que tu não percebe. Então, constante gravitacional universal. Constante gravitacional universal. Newton morreu sem saber desta constante. Fala, querido. Mas como é que a gente vai ver se constante se vai mudar a massa, a distância e a força? Pois então, esse cara é constante. Massa muda, distância muda, a força muda. Mas a constante permanece a mesma. Ou seja, mesmo que eu altere os dados do experimento,
várias vezes, quando eu vou calcular o G dá sempre o mesmo resultado. Não importa quais são as massas que eu uso, nem a distância. Ou seja, dobra a massa, dobra a força. Triplica, triplica. Dobra, cai 4 vezes. E esse número permanece constante. Certo? É isso aí mesmo. Só para tu começar a te familiarizar, é muito raro, né, um vestibular cobrar o cálculo de atração gravitacional. Mas vamos pensar numa pessoa de 100 quilos que esteja a 10 metros de um prédio de 100 mil toneladas. Só para a gente ter uma noção de que força atrativa existe entre uma pessoa de 100 quilos e um prédio de 100 mil toneladas que estejam a 10 metros um do outro. Observa, né, cara, que o prédiozão, 100 mil toneladas, e tem um sujeito que está aqui, ó, flutuando, próximo do centro do prédio. Acontece todos os dias. Esse cara tem 100 quilos. E tu vê, né, cara, a distância entre ele e o centro do prédio, um prédio pequenininho, cara, muito concreto, com aço, 100 mil toneladas. 10 metros a distância entre a pessoa grande, 2 metros de altura, é magro, na verdade. Qual é a atração gravitacional? Espera aí. Constante gravitacional universal, 6,67 vezes 10 na menos 11, aproximadamente. Massa de um dos corpos, 100 quilos. Massa do outro corpo, opa, 100 mil toneladas são 100 milhões de quilogramas. Dividido pela distância ao quadrado, 10 ao quadrado. 100 dividido por 100 dá 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A força é igual a 6,67, 10 na menos 11 vezes 10 na 8. A força é igual a 6,67 vezes 10 na menos 30. A força é igual cara, se tu peidar dá mais força. Ah, mas se tu peidar tu te afasta do prédio. É por isso, cara, que a maioria das pessoas não acredita que todos nós estamos nos atraindo agora. As pessoas não acreditam que a caneta e a tampa da caneta estão se atraindo, mas estão. É fato, mais que confirmado. É por isso que a Lua orbita a Terra, é por isso que a Terra orbita o Sol. Certo? Então tomem cuidado, ó. Deu para perceber, porque não dá para perceber no dia a dia, né? Mesmo avacalhando com a massa do prédio e dando um jeito de deixar a pessoa só a 10 metros do centro do prédio, que é um absurdo, mesmo forçando a amizade, deu uma força menor do que o empuxo causado pelo peido humano. Então é óbvio que tu nunca vai sentir isso. Espirrou, aí mesmo tu pula para trás. Isso fala bom, querido. Tem influência do tamanho do objeto também, né? Sim, o tamanho do objeto vai influenciar quando eu me distancio dele, né? Mas tipo, se um objeto muito denso ou menos denso tem influência? Não, na forma não importa, o que importa vai ser a massa. Aí eu confesso que é o seguinte, ó, imagina, se eu tiver uma esfera pequenininha, de 100 mil toneladas, e eu estou a 10 metros dela, vai dar o mesmo atração gravitacional que ela fosse maior, desde que eu mantenha a mesma distância até o centro. Tu podes pensar que aí a atração gravitacional vai ser maior por essa parte que está mais próxima, mas vai ser menor pela parte que está mais distante. Por isso que eu posso considerar que toda a massa está concentrada no centro geométrico do objeto. Certo? Ótima tua colocação. Cara, a partir da aula que vem as equações vão começar a ficar muito legais. Nós vamos usar a lei de atração das massas com força centrípeta e outras forças para deduzir um monte de coisa legal. Velocidade orbital, velocidade de escape. Vamos deduzir um monte de questões interessantes, um monte de soluções interessantes a partir dessa parte que a gente chegou. Fala, meu querido. Mas se a pessoa estivesse no chão, a mesma ideia. É que assim, o que importa é a distância até o centro geométrico, entendeu? Porque na verdade cada molécula do prédio atrai cada molécula da pessoa. Certo? Eu vou te confessar que nessa situação a pessoa estando no chão, a única coisa que poderia aumentar é a distância até o centro geométrico do prédio. Certo? Mas não vai ser importante usar as variáveis. É realista isso que eu fiz. Apesar de exagerar de repente, né? Botei uma massa bem grande, não é um prédiozinho qualquer, né? Mas é realista. Então colocando ela no chão, eu teria que ver qual é a distância do centro geométrico até o centro de massa da pessoa. Muito similar, né? Muito similar. Na verdade, se o cara ficou fera em campo elétrico, dá para começar a pensar da mesma forma, como se fossem cargas elétricas atraídas. Vai dar os mesmos resultados matemáticos. Ótimo comentário.